Olá, bom dia, boa tarde e boa noite. Eu sou a Natália Almeida. E eu sou o Guilherme Franco. E esse é o Coisa Pública, o podcast FLP que discute com profundidade os principais assuntos da política e da gestão pública. No segundo episódio da série dos 100 dias, nós vamos falar sobre nossas crianças e de como uma boa gestão deve olhar para políticas públicas para a primeira infância. A primeira infância é o período que compreende os primeiros 6 anos de vida da criança e deve ser prioridade nas pautas dos prefeitos recém-eleitos. Esse período é determinante para o desenvolvimento integral das potencialidades humanas, que pode ser atrapalhado por falta de estrutura escolar, alimentação inadequada, falta de ensinamento básico, exposição à violência, necessidade de trabalhar, entre outros. Quem explica melhor o assunto é a Nayara Araújo. Ela é analista sênior de gestão de projetos do Instituto Unibanco e fundadora da rede MLG de apoio à primeira infância. Antes de começarmos o debate, quero lembrar que esse episódio tem conexão direta com o podcast Cidades Incríveis, do Renova BR. Eles também estão debatendo a primeira infância. Então, ao acabar de ouvir o episódio, corre pra lá e confere uma outra abordagem do assunto. Você os encontra nos principais serviços de streaming. Olá, Nayara. É um prazer recebê-la aqui no Coisa Pública. E como é a sua primeira vez, eu estou apenas a conversa te perguntando: quem é você no Estado Democrático de Direito? Olá, Natália. Bom, eu sou uma otimista que acredita e confia no poder emancipatório e de transformação social das políticas públicas e que vê a primeira infância como o lugar mais estratégico para investirmos recursos e esforços na construção de um mundo melhor, mais justo e igualitário. Para começar, eu quero que você traga para a gente um contexto sobre o que é a primeira infância e quais características encontramos nela. A primeira infância é o período da vida dos 0 aos 6 anos, onde temos a nossa maior janela de aprendizagem. São nos primeiros anos de vida que são construídos a estrutura de uma casa. É a base na qual a gente vai desenvolver todo o resto da nossa casa. É a fase, então, crítica do desenvolvimento cerebral e de sociabilidade, onde desenvolvemos nossa capacidade para sentir, explorar, conhecer, aprender. E por isso todo estímulo e experiência, seja ele positivo ou negativo, impacta em quem a gente se torna. Viver uma primeira infância cercada de cuidados, encorajamento à persistência, lidar com frustrações, estímulo ao aprendizado, com afeto, seguridade social, saúde, alimentação saudável, socialização positiva, tudo isso potencializa um futuro melhor e, consequentemente, uma sociedade como um todo melhor. E nós sabemos que as crianças são as que mais sofrem com a ausência de políticas públicas, com investimento em políticas públicas. Então eu te pergunto, por que essa pauta ela deve ser inserida na nova agenda dos novos prefeitos eleitos e quais são os desafios dessa área? Eu vejo 3 principais desafios. O primeiro é a compreensão da potência de desenvolvermos políticas públicas voltadas à primeira infância. Em segundo lugar, enxergar a intersetorialidade da primeira infância nas diferentes políticas. E, por fim, garantir que essa intersetorialidade esteja presente nos nossos instrumentos de planejamento estratégico. Pensando no primeiro passo, ele tem a ver com a nossa sensibilização acerca do tema. Uma vez eu ouvi que a política da primeira infância é a mãe de todas as políticas. E isso faz todo sentido, porque quando a gente investe e prioriza a primeira infância, temos um cenário positivo nas demais políticas, tendo em vista a diminuição das taxas de evasão escolar, a diminuição das taxas de violência, a melhoria no campo da saúde, entre outras tantas coisas positivas. Além disso, é a política pública mais rentável que existe. James Heckman, vencedor do Nobel de Economia, calculou que a cada $1 investido na primeira infância, existe um retorno de $7 para a sociedade. E a gente não tem hoje nenhum outro tipo de política pública, nenhum outro tema com essa capacidade que seja como a da primeira infância. Dado isso, a gente entra no segundo desafio, porque não basta a educação propor um punhado de ações voltadas à primeira infância, a saúde propor outro punhado de ações e a assistência social mais o seu punhado, sem que tenha um objetivo e um olhar comum. O foco precisa ser um desenvolvimento integral da criança, e isso exige a intersetorialidade desde o momento da concepção da política.
Uma coisa que os líderes da MLG vivem hoje é a construção de uma rede, que é a Rede MLG de Apoio à Primeira Infância. Nessa rede, a gente tem líderes de vários lugares. Então, a gente tem secretários de educação, tem gente da área da saúde, tem gente da área da assistência social, tem gente da área de planejamento urbano. E quando a gente fala da primeira infância, querendo ou não, a gente fala do nosso lugar e da nossa experiência. Mas quando a gente ouve o outro, a gente começa a compreender o quão complexo é o tema. E esse é um primeiro passo para a gente fazer, de fato, ações intersetoriais. Dado isso, a gente entra no terceiro desafio, que é fazer com que esse debate, que, por exemplo, a rede já faz, entre de fato no planejamento estratégico de políticas públicas nas gestões municipais. Por isso, o primeiro ano de mandato é tão importante, porque esse é o momento que os prefeitos têm a oportunidade de colocar esse tema na rua. O primeiro passo é o Plano Plurianual, o PPA, que é o documento que define as prioridades do governo e como o orçamento se organizará no período dos próximos 4 anos. Tem que entrar a primeira infância dentro do PPA, senão a gente já começa um pouco errado. Esse também é o momento dos municípios discutirem o marco legal da primeira infância, que é uma lei de 2016, e como que esse marco legal vai se desdobrar em ações concretas. Além disso, o município também tem que olhar se ele já tem um plano municipal pela primeira infância, porque se não tiver, tem que fazer. Esses planos, eles são nossa declaração de que sim, primeira infância é importante, e a partir dele que a gente começa a planejar e implementar políticas públicas efetivas. Resumindo, a gente precisa, primeiro, sensibilizar, então declarar a primeira infância como prioridade, garantir a primeira infância nos instrumentos legais da gestão pública e aí sim se dobrar em políticas públicas intersetoriais de fato, onde o desenvolvimento integral da criança vai estar no centro de tudo. Em cima dessa questão da priorização, né, o CLP lançou ano passado o ranking dos municípios, né, pela primeira vez, e a gente olhando os dados, a gente vê que o indicador de taxa de atendimento da educação infantil, né, de 0 a 5 anos também ali, é um indicador que tem uma disparidade muito grande. Na região sul e sudeste é muito melhor, na região norte e nordeste muito pior. Eu queria primeiro ouvir de você, como que você vê esse cenário e quais são os problemas gerados pela primeira infância na relação da falta de vagas, ainda mais a gente falando nesse primeiro 100 dias de governo que os servidores e os prefeitos estão tratando esse tema como prioridade, né? A gente tem um avanço de cobertura de creche nos últimos anos, mas a gente ainda tem mais demanda do que oferta. E o acesso ainda é muito desigual. Um estudo publicado pelo PNAD, por exemplo, apresenta que 1/3 das crianças de 0 a 3 anos na faixa da pobreza estão fora da creche por falta de vaga. E a falta de vaga afeta a família como um todo. Afeta a criança que não tem acesso a um espaço de aprendizagem, alimentação e sociabilização. E já vimos como isso é importante para o seu desenvolvimento cerebral. Quando algumas crianças têm acesso a creche de qualidade e outras não têm, a gente inicia o ciclo da desigualdade e injustiça social já na primeira infância, porque algumas crianças terão um maior aproveitamento e desenvolvimento cognitivo e social do que outras. Isso gerará uma desigualdade que perpetuará na vida adulta de todas. Além disso, a falta de vagas afeta a família toda, principalmente as mulheres, que ainda são as principais cuidadoras dentro do ambiente familiar, impactando na empregabilidade e nos anos de estudo das mulheres. Ou seja, a dificuldade de acesso à vaga e o acesso desigual contribuem na manutenção do ciclo de pobreza e também na desigualdade de gênero. A gente está falando de um tema complexo aqui e que fica ainda mais desafiador se a gente pensar que a gente está vivendo uma pandemia, que a gente não sabe quando ela vai acabar, a vacina chegou, mas inclusive os próprios prefeitos estão ficando sem vacina Brasil afora aí. Mas pensando em tempos de pandemia, nesse cenário pós-pandemia, pegando a primeira infância como plano de fundo, qual o impacto que você acredita que vai ficar no desenvolvimento cognitivo, social das crianças e como que os gestores devem lidar com essa questão? Essa é uma pergunta bem difícil, porque vivemos hoje uma realidade que não temos muita certeza de como ou quando ela vai se encerrar. E quando a gente fala da primeira infância, o tempo de duração da pandemia influencia muito. As mudanças abruptas na convivência familiar impostas pela pandemia podem repercutir de forma negativa no desenvolvimento infantil, nos cenários de incerteza financeira, o confinamento imposto, a ansiedade que todos nós estamos passando, gerados pela pandemia. Tudo isso somado pode gerar um ambiente de estresse familiar, que por sua vez provoca uma resposta de elevação dos hormônios de estresse na infância, gerando riscos à construção da arquitetura cerebral das crianças. Isso pode acarretar várias consequências a curto prazo, como transtornos do sono, irritabilidade, desenvolvimento de medos, piora de imunidade. E no médio e longo prazo, pode potencializar atrasos no desenvolvimento, transtornos de ansiedade, depressão, queda do rendimento
escolar e estilos de vida pouco saudável na vida adulta. Além disso, as crianças que já vivem em situação de vulnerabilidade e risco podem estar passando por cenários ainda mais graves, como menor acesso à alimentação saudável, maior vulnerabilidade a situações de violência, menor acesso aos cuidados básicos de saúde e higiene, menor acesso a vivências e experiências educacionais, porque a aula online na primeira infância não tem sentido. E aí a gente pensa como que essas experiências de aprendizagem estão acontecendo em casa. Porque não dá para falar que não estão acontecendo só porque a criança não faz aula online, já que tudo nessa fase da vida contribui para o desenvolvimento cognitivo e socioemocional. Então a pergunta é, como as escolas, as secretarias de educação e outras instituições voltadas à educação estão promovendo e disseminando informações de atividades e cuidados para serem desenvolvidas em casa pelas famílias. O brincar, por exemplo, é aprender. Toda vez que uma criança brinca, ela está aprendendo também. Não é só diversão e para matar o tempo. As relações afetivas familiares são nossas primeiras experiências sociais. O estímulo à criatividade pode acontecer em qualquer lugar, não é só na escola. Então, todos os momentos que a gente está em casa com as crianças estão afetando no desenvolvimento dela. E isso pode ser no lado positivo ou no lado negativo. Tudo que a criança viver nesse período vai impactar diretamente como será essa criança no pós-pandemia. Então, cabe à gestão pública realizar um bom diagnóstico e análise situacional sobre a primeira infância e como as crianças estarão nos diferentes territórios e realidades. Uma coisa que acontece muito quando a gente vai discutir dados é fazer tudo uma grande média. Então a gente tem aqui uma média de crianças que evadiram, uma média de crianças brasileiras, piriri bororó. Mas uma média sempre burra. Ela não demonstra as nossas fragilidades e vulnerabilidades. E é preciso que o gestor público esteja atento a isso para conseguir mirar e focar onde mais precisa dele. Porque a pandemia ela só vai aprofundar as desigualdades sociais que a gente já tem. Portanto, é imprescindível que a gestão pública tenha como prioridade as famílias em situação de maior vulnerabilidade e as crianças que forem mais afetadas pela pandemia. Para identificá-las, é preciso um diagnóstico. Por ser uma crise mundial, também é importante que os gestores aprendam e troquem informações com outros países, principalmente aqueles que já começaram a identificar as principais consequências da pandemia na primeira infância e também que já possuem propostas de ação. Porém, é importante considerar as diferentes realidades, porque a gente não pode só tentar replicar um método se esse método não se adequa àquilo que a gente vive aqui. Uma vez eu vi uma coisa que me marcou muito, que a gente não tem que querer voltar ao normal, porque o normal, o antes da pandemia, já não era bom. A gente já tinha desigualdades. Então, como que a gente vai conseguir fazer com que no pós-pandemia a gente tenha isso mais no nosso olhar, com mais atenção, para conseguir que no pós-pandemia a gente tenha realidades talvez não melhores no primeiro momento, mas que a gente busque de fato uma equidade social. Perfeito, Nayara, com certeza. Agradeço muito o seu tempo, você trouxe pontos muito importantes para a gestão pública. Quero dizer também que esse debate vai continuar através da rede, né, de apoio à primeira infância, então conte com a gente para conversar sobre isso, falar sobre, discutir, trazer questões relevantes, auxiliar os gestores realmente a passarem por esse momento de uma forma, como você falou, para não ficar igual antes, né, para tentar melhorar um pouco, pelo menos. Então, vamos avançar com esse debate. E você quer falar mais alguma coisa, acrescentar? Eu gostaria de acrescentar que a primeira infância, não sei se é um tema que todo mundo já conhecia, né? Se todo mundo que está ouvindo conhecia. Eu conheço há pouco tempo também, mas desde o momento que eu conheci, eu pensei, esse é o tema que a gente tem que explorar. E existem inúmeros estudos sobre ele, e quem já está atuando na primeira infância consegue resultados também. Então, por mais que quem esteja ouvindo pense, não sei se é algo interessante, vale a pena tirar um tempo para ouvir, para estudar, para aprender, para se apaixonar, porque realmente é um tema não só estratégico, como apaixonante e que faz diferença para um Brasil melhor. Agora, nós vamos conversar com o Lucas Cepeda, coordenador de competitividade do CLP, que falará sobre o uso do ranking dos municípios para nortear o debate da primeira infância. Lucas, primeiro quero te agradecer mais uma vez pela participação aqui no Coisa Pública. Já queria abrir com você perguntando como que a primeira infância ela está inserida no ranking dos municípios. Que indicadores que representam essa pauta nessa área? Bom, também agradecer mais uma vez o convite aqui para estar discutindo um pouco desses dados aí dessa ferramenta que é o ranking de competitividade dos municípios, né? E indo diretamente ao ponto aí, respondendo sua pergunta, os indicadores relacionados à primeira infância estão espalhados aí no ranking por diversos pilares que a gente
gente tem lá, né? Por exemplo, ali no pilar de acesso à saúde, a gente tem um indicador de cobertura de atenção básica que tem forte relação com o tema, por estar ligado justamente na estratégia de saúde da família, né? Além disso, nesse mesmo pilar também, a gente tem ali a questão da cobertura vacinal, que vai pegar ali a primeira infância, dado que diversas dessas doses de vacina são dadas ali nos primeiros anos de vida, e também a questão do atendimento pré-natal, que aí tem uma relação direta mesmo com o tema. E já no pilar de qualidade da saúde, a gente vai ter lá os indicadores de mortalidade materna e mortalidade na infância, né, que estão também diretamente ligados aí com a primeira infância, e olhando já para a questão da educação também, a questão de taxa de atendimento da educação infantil. A gente sabe que o ranking dos municípios, ele mostrou uma disparidade muito grande de alguns municípios da região sul-sudeste em relação aos norte e nordeste. O que esses indicadores mostram sobre o desempenho das cidades brasileiras no que diz respeito à primeira infância? Bom, acho que aqui o legal é a gente olhar no detalhe para cada um desses indicadores, né? Por exemplo, se a gente pegar ali os indicadores de atendimento de pré-natal, por exemplo, a gente vê que de fato a disparidade entre as regiões do Brasil acaba ressaltada pelos números que a gente vê nesse indicador, né? A gente vê que ele ressalta ainda mais a disparidade entre as regiões do Brasil, com números muito negativos quando a gente olha ali, especialmente para a região norte e nordeste. Vale citar aqui, por exemplo, o caso de alguns municípios do Pará, como por exemplo Preves, Altamira, Redenção, que ocupam ali as piores colocações nacionalmente nesses indicadores. E também de outros municípios do Maranhão, como é o caso de Pinheiro e Timon, também que estão ali entre os últimos colocados especificamente nesse pilar. E a gente vai ver ali que se a gente pegar, por exemplo, provavelmente o top 100 ali, ou se não só o top 50, que grande parte desses municípios acabam ficando colocados ali na região norte ou nordeste. Acho que vale também a gente ressaltar aqui o indicador de mortalidade na infância, né, que é um indicador que tem relação direta aí com esse ponto específico. E vale também ressaltar que os municípios do norte e do nordeste que acabam mais uma vez tendo uma performance mais negativa nesse indicador. Para a gente ter noção aqui, o pior indicador que a gente olha para o número de mortalidade na infância é o município de São Cristóvão, lá em Sergipe, seguido ali pelo município de São Félix do Xingu, no Pará. O que chama atenção aqui é que a gente vai ter alguns municípios também da região sudeste e da região sul que aparecem aqui como dados negativos com altos índices de mortalidade na infância, especificamente municípios do Rio de Janeiro. A gente tem aqui o município de Queimados, o município de Itaguaí e os municípios de Saquarema e Magé aparecendo ali em posições extremamente negativas nesses indicadores também quando a gente olha para o recorte nacional, o que mostra que esse problema aqui ele está, lógico, focalizado ainda em regiões como Norte e Nordeste, mas também presente em outras regiões do Brasil. Como que os prefeitos eleitos podem usar o ranking para nortear ações, para nortear políticas públicas e se esse mapeamento ele realmente pode ser eficaz, né? É uma coisa que eu sempre gosto de dizer, né? Eu sempre trago isso nas apresentações que a gente tem feito para municípios, nas conversas dos gestores públicos de modo geral e aqui nas conversas internas no CLP também, que o ranking tem esse que de jogar a luz ali nos reais desafios dos municípios, né? Seja na área que a gente desejar ali priorizar a gestão e ao mesmo tempo também identificar os pontos positivos dos municípios. Então, sem dúvida, o ranking ele tem esse que de ser uma ferramenta poderosa de planejamento. É possível que a gente pegue de todas as áreas que o ranking avalia quais são os pontos realmente prioritários, né? Aqueles pontos que devem ser focalizados com políticas públicas, devem ser atendidos com maior prioridade, e também aqueles pontos fortes do município que devem ser valorizados aí, trabalhados para que continuem tendo bons números. Legal, você até falou sobre esses encontros, então minha pergunta é muito nessa linha mesmo. Como que uma cidade, um prefeito, um secretário, ele pode se informar mais sobre o ranking ou até mesmo convidar a nossa equipe de competitividade para falar sobre isso, apresentar indicadores e os pontos fortes e fracos do município? Bom, acho que primeiro é importante dizer que o CLP está mais que à disposição, né, para todos os municípios do Brasil, para a gente estar auxiliando os municípios, levando o ranking nessa construção de políticas públicas aí e balizando todas as prioridades que a gente deve ter agora nas novas gestões. A gente tem nosso site, né, que é www.clp.org.br/competitividade, que tem todos os dados do ranking disponíveis lá para análise e também permite fazer algumas comparações bem interessantes, alguns entendimentos dos municípios em questão e também todas as redes aí do CLP, querendo é só entrar em contato com a gente, que a gente põe todo o nosso time de competitividade à disposição para ajudar, seja aí de forma virtual, agora em razão da pandemia, também precisando de forma presencial, para que a gente consiga ao máximo, de fato, estar ajudando a gestão pública aí nesse momento delicado e muito importante que a gente sabe que são os 100 primeiros dias de governo. Legal, Lucas. Obrigada pelo seu tempo, pela sua análise e pelas informações que você nos proporcionou.
Esse foi o Coisa Pública, o podcast do CLP que discute assuntos mais relevantes da política e da gestão pública. O episódio está disponível no Spotify, Feed, Castbox, Google Podcasts, Apple Podcasts, Deezer e YouTube. Nos redes sociais do CLP você fica sabendo de tudo que acontece na política brasileira. Acompanhe através do Instagram, Twitter e Facebook. E caso você queira fazer sugestões, contribuir para o debate ou só mandar um oi, pode falar conosco mandando um e-mail para contato@clp.org.br. E na nossa página de doação, você pode apoiar o Coisa Pública com o valor de só um cafezinho por mês. É só acessar clp.org.br/doacão. O link está na descrição do episódio. Lembrando que tem mais conteúdo sobre a primeira infância e os desafios dos gestores públicos eleitos no podcast Cidades Incríveis, do Renova BR. Estamos atuando em parceria nesses episódios, a fim de trazer um debate abrangente sobre a gestão pública. Indique esse podcast para os seus amigos, divulgue nas redes sociais e leve essa discussão para mais longe. Um abraço e até o próximo episódio. Um abraço e até! Este podcast foi editado pela Maremoto.